Resistência dos materiais, Hibbeler, 7ª edição, capítulo 10, transformação de tensão. Nós vamos estudar aqui o homólogo, né, do plano de estado plano de tensão, onde a parte principal nós estamos analisando toda essa parte aqui que está em roxo, azul-roxo, em que a gente tem interesse no que está acontecendo nesse plano, né, com espessura fina. A gente vai passar para o estado plano de deformação, em que nós estamos interessados, né, na seção transversal dessa estrutura. Onde que nós vamos observar esse modelo que ele é convencionado para nós. Percebe as pessoas pequenininhas aqui, ó, o tamanho dessa barragem, né? Ele é muito utilizado para calcular barragem, precisa estudar, eu até fiz isso no mestrado, o que acontece dentro dos laminadores, a chapa dentro do laminador. Então vamos lá na barragem, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar uma seção transversal dessa estrutura, como se fosse serrar ela no meio, tá? Ela vai ter um perfil provavelmente próximo dessa estrutura aqui. Esse perfil ele vai aumentando, né, em relação à profundidade. Por quê? Porque nós temos a equação, né, ρgH, em que a pressão hidrostática ela vai aumentando, né, de acordo com a coluna d'água. Perfeito? Observem que se nós tivéssemos uma barragem, né, totalmente retangular, a gente já está desperdiçando material, né? Porque na parte superior da borda nós íamos estar gastando muito material, um custo muito grande de material, onde uma tensão é menor, em relação à parte da base, né, que é mais solicitada. Então, no caso do laminador também, de chapas finas, o que vai acontecer? No laminador, é como se fosse você estivesse fazendo, sei lá, até uma massa, um macarrão, alguma coisa assim, se alguém já fez. Você tem 2 cilindros, né, de laminação. Esses 2 cilindros, por dentro dele vai passar a chapa, né, diminuindo a espessura. A chapa vem com a maior espessura, vai entrando no rolo. Aí o que acontece? Em vez de ficar estudando fenômenos em 3 dimensões, que iam gastar um esforço, né, matemático computacional muito grande, a gente faz uma simplificação do estado plano de deformação para a gente analisar somente, né, o que acontece a partir próximo, né, sem ser nas bordas, né. Observe que as bordas a gente não tem essa necessidade, né, de estudar o que acontece nas bordas. Então, da mesma forma que na barragem a gente pega aqui esse laminador, né, grande, essa chapa aqui que, sei lá, tem um comprimento gigante, a gente molda ela como se fosse um comprimento infinito, né, para o simulador, e a gente vai fazer as análises do que está acontecendo dentro desse sistema. Bom, basicamente o que nós vamos fazer então? Ao invés de trabalhar com tensão, que nem no capítulo 9, nós vamos trabalhar com deformações, tá? Nesse caso de deformações, a gente supõe que deformação em Z vai ser igual a 0. E a parte de deformação por cisalhamento que compõe Z também vai ser igual a 0. Então, simplificando, nós vamos apresentar epsilon-x, epsilon-y, a deformação por cisalhamento γ(xy) dividido por 2. Dividido por 2 porque é uma convenção aqui para nós, tá? Ela vai ser positiva, né, quando a borda tiver, né, igualzinho na tensão, aumentando essa deformação, né? Perfeito? Quando estiver aumentando, então epsilon-x ele é positivo quando a borda em x está aumentando o tamanho, e em y ao contrário, né? É como se fosse tração compressão. A deformação por cisalhamento é positiva quando esse ângulo formado aqui, ó, da deformação tornar-se menor do que 90 graus. Então, quando a gente está aqui, ó, nosso elemento, ele vai mudar a deformação dele, fazendo um ângulo aqui, ó, menor que 90 graus. No caso, da mesma forma que para a tensão, a gente vai rotacionar o elemento que nós vamos estudar, e quando ele for no sentido anti-horário, ele é positivo. Perfeitamente, esse sentido aqui do quadro, ele é positivo. Perfeitamente, vamos chamar as equações de estado plano de deformação. Da mesma forma que tensão, a gente tem as equações correlacionadas, né?
Epsilon x' vai ser igual a soma, né? Epsilon x mais epsilon y dividido por 2, mais epsilon x menos epsilon y dividido por 2, cosseno de 2θ, mais gama xy dividido por 2, seno de 2θ. E aqui o cisalhamento, né? Para qualquer ângulo determinado. As deformações principais a gente vai ter tangente de 2θp igual a gama xy dividido por epsilon x menos epsilon y. E também, né, observe que já tem a função trigonométrica, da mesma forma que a tensão, estado plano de tensão. Então daqui vai sair para um círculo de Mohr também, só que para deformação. Nós temos outro conceito também, que é o deformação por cisalhamento máximo no plano, tangente de 2θs, que vai ser a equação igual a menos epsilon x menos epsilon y dividido por gama xy. Vamos passar por exemplo 10.1 então. O que nós vamos ter aqui? Ó? Um elemento que apresenta εx igual a positivo 500 vezes 10 a menos 6. Observe que não tem unidade, né, porque é deformação, milímetro por milímetro, então você pode deixar adimensional. Epsilon y igual a menos 300 vezes 10 a menos 6. E gama xy 200 vezes 10 a menos 6. Então, que esse gama xy significa que esse elemento está fazendo um ângulo menor que 90 graus nessa estrutura aqui. O que vai acontecer? Nós vamos fazer o quê? Vai rotacionar ele 30 graus no sentido horário. Se eu estou rotacionando meu elemento em 30 graus no sentido horário, ele vai ser menos 30 graus na equação, por definição dos nossas convenções sinais. Então, o que vai acontecer? A aplicação de fórmula, né? Observem aqui, ó, aqui vai entrar, né? 2 vezes menos 30 graus. Então, nós vamos achar uma deformação positiva em x de 203 vezes 10 a menos 6. E nas equações de cisalhamento, gama x' y' igual a 793 vezes 10 a menos 6 adimensional. Complementando esse exercício, eles perguntam quanto que seria um epsilon y'. O que nós vamos fazer? Para eu conseguir a borda ortogonal ao sistema, a gente tem que pegar e colocar lá 90 graus a mais. Então, o que nós vamos pegar? Nós vamos pegar o ângulo que rotacionou, que é menos 30, mais 90, que é o ângulo que eu pretendo, né? E vamos achar 60 graus. Então, esse ângulo, nas equações que nós vamos ter que utilizar para achar epsilon y', vai ser igual a 60 graus positivo, cosseno de 2 vezes 60, totalizando, né, 120 graus aí. E vamos achar epsilon y igual a menos 13,4 vezes 10 a menos 6. Exemplo 10.2. No caso aqui a gente vai trabalhar com tensões ângulo principal e tensão principal. Tanto a gente tem a equação para a tensão principal, quanto a gente pode achar o ângulo também, né, correlacionado, que eles já pediram. Nós vamos ter uma deformação em x negativa de menos 350 vezes 10 a menos 6, e epsilon y positivo 200 vezes 10 a menos 6, e o gama de 80 vezes 10 a menos 6. Né? Então, utilizando as equações tangente de 2θp igual a gama xy dividido por epsilon x menos epsilon y, nós vamos ter 80 vezes 10 a menos 6 dividido por menos 350 menos 200, que era positivo, né? Fez 10 a menos 6. Vamos achar um arco tangente, né? Em que aplicando 2θp vai ser igual a menos 8,28 graus, dividido por 2 vai dar menos 4,14 graus, que está apresentado nesse desenho aqui para a gente. Né? Como ele ficou negativo, ele é anti-horário, aliás, horário, desculpa. Então, a gente vai vir com menos 4,14 graus. Para eu achar o epsilon x correspondente, né, eu podia usar a equação de θ principal, ou senão eu jogo menos 4,14 graus dentro das equações principais aqui que a gente tinha primária. E nós vamos achar epsilon x' igual a 353 vezes 10 a menos 6.